E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Guarda de Futebol Internacional. Mais um vídeo de data FIFA, inclusive estou devendo da semana passada ainda, mas eu resolvi esperar amanhã. Eu queria gravar sobre... É que amanhã é jogo do Brasil, né? Talvez eu faça os dois, não sei. Sobre o último jogo do Messi lá na Argentina, né? Aliás, provavelmente o último jogo dele por eliminatórias, já que ele não deve enfrentar o Equador, né? Eu acho que a gente enfrenta amanhã. Ele não deve jogar essa partida, então provavelmente em eliminatórias foi o último jogo de Lionel Messi. E eu assisti, né, o primeiro tempo na TV, depois abri o notebook e assisti o do Brasil. Mas quero falar sobre Equador mesmo, quero falar sobre esse jogo também. Mas hoje gostaria de falar que duas seleções mais que se classificaram para a Copa do Mundo, né, confirmaram a classificação. Uma delas acho que foi no sábado até, né? Se eu não estou enganado, o Marrocos confirmou a vaga sábado. Talvez oficialmente tenha sido só hoje, mas eu lembro que eu vi lá que o Marrocos goleou e já estava praticamente classificado, mas hoje oficialmente. E a Tunísia também se classificou hoje para a Copa do Mundo com um gol no finalzinho, venceu a Guiné Equatorial por 1-0 e confirmou a vaga. Tá? Vamos falar sobre isso. O que eu tenho acompanhado na última data FIFA e nessa eu consegui assistir um pouquinho mais das eliminatórias africanas, inclusive passa no FIFA+, é de graça, é o site FIFA+, da FIFA, obviamente, e é de graça, é que a transmissão é em inglês, né, mas é muito boa, aquele cara que tá no FIFA várias vezes, o narrador, sabe, eu pelo menos estava antes, faz tempo que eu não compro FIFA também, mas é muito boa a transmissão, a imagem é ótima e você consegue ver os jogos limpinho, tranquilo, bem fácil, então recomendo. E por exemplo, amanhã, vou falar aqui um jogo muito bom que vai acontecer amanhã, e é sem ironia, é verdade mesmo. Do grupo F, Gabão e Costa do Marfim se enfrentam às 4 horas da tarde por praticamente para decidir quem vai ficar com a vaga, porque nas eliminatórias africanas, alguns grupos têm 5, outros têm 6. Esse tem 6. E o líder hoje é a Costa do Marfim com 19 pontos. Gabão tem 18. O grupo de 6 são 10 jogos, né? Vão fazer o oitavo amanhã, depois tem mais uma data FIFA com 2 jogos. Só que o resto do grupo são equipes bem inferiores a essas duas. E aí, muito provavelmente, essas equipes vão perder, né? Para Gabão e Costa do Marfim. Então tá ali. Quem vencer praticamente garante a primeira colocação ali do grupo. E depois pode encaminhar aí a classificação, porque o primeiro colocado vai direto para a Copa, o segundo vai para a repescagem africana. Que vão ser todos os times ali, os melhores segundos que se classificarem, não são todos, né? Os melhores segundos classificam, se enfrentam e um sobe para a Copa. Ou seja, vai ficar uma seleção boa de fora. Algumas, né? Mas uma nesse grupo aí também. O resto do grupo é Burundi, em terceiro tem 10 pontos. A Gâmbia tem 7 em quarto lugar tem 7 pontos. O Quênia em quinto lugar com 6 pontos. E Seychelles, que não tem nenhum ponto e está em último. A campanha da Costa do Marfim, por exemplo, 6 vitórias, 1 empate. Nenhuma derrota, são 15 gols feitos e nenhum sofrido. O Gabão, por exemplo, venceu 6, mas perdeu 1, por isso que tem um ponto a menos. E tem, no geral, a Costa do Marfim é mais time, né? Mas, enfim, tem um bom jogo amanhã. Isso é essa introdução toda para falar que tem esse bom jogo. Mas tem outros também, por exemplo, Cabo Verde está quase classificado para a Copa. Eu assisti na sexta, ou foi quinta-feira, Cabo Verde e Ilhas Maurício. Ilhas Maurício é um time horroroso e tal, mas Cabo Verde venceu praticamente também, encaminhando aí muito bem a sua classificação. É o grupo de Camarões, por exemplo. Camarões está ficando fora da vaga direta porque Cabo Verde está indo, para vocês terem uma noção aí. Algumas seleções mais tradicionais aí que a gente acostumou a ver, por exemplo, não estão tão bem, né? Não estão tão bem. Tipo, quer ver? A Nigéria. Nigéria é uma também que é perigosa ficar de fora porque está no grupo da África do Sul. A África tem 16 pontos. Benin está em segundo com 11, a Nigéria só tem 10. E o time da Nigéria é talentosíssimo, né? Um time muito bom. Tem o Sinhen, Lookman, tem Ndidi, tem vários jogadores ali de futebol europeu que são muito bons e tá aí nessa. Mas tem só 10 pontos. Claro, ainda tem 3 rodadas, né? Mas começa a perigar a situação. Por exemplo, a vaga direta está muito bem encaminhada para a África do Sul. Mas, de novo, estou falando tudo isso porque irei falar aqui de Marrocos e Tunísia que classificaram. Acho que a classificação de Marrocos é mais impressionante. E por quê? Tudo bem, Marrocos está no grupo menor, que tem 5 times, tá? Tem a Tanzânia junto, a Zâmbia, Níger e a República do Congo. Não a República Democrática do Congo, República do Congo, são 2 times diferentes. Bom lembrar. A República Democrática do Congo, por exemplo, é onde o Wan-Bissaka joga, lateral ex-United. Tá no West Ham, né, agora. Enfim, o Marrocos classificou com 7 vitórias em 7 jogos.
são 21 gols feitos e só 2 sofridos. Um saldo de 19, 21 pontos. O segundo grupo é a Tanzânia com 10 pontos, por exemplo. Então, assim, uma classificação justíssima, merecida. E que, é bom lembrar, né, vem de um trabalho, Marrocos vem da última Copa, tendo sido a primeira africana a chegar em semifinal. O time africano que foi mais longe em Copas, acabou perdendo a disputa do terceiro lugar, é bem verdade, mas vem numa pegada muito boa, numa geração muito boa, né? E ainda o Walid Regragui, o técnico, é o mesmo da última Copa, que se você não lembra também, muita gente não sabe, né? Mas ele assume um pouco antes da Copa, ele assume em agosto, acho que foi em agosto de 2022, a Copa foi em novembro, né? Começa em novembro, acaba em dezembro, né? E foi assim, foi bem em cima da hora, porque vinha com um trabalho bem complicado antes da seleção do Marrocos. E aí o Regragui, que trabalhava no Wydad Casablanca, do Marrocos também, assume e faz aquele baita trabalho. E hoje até, eu vou até olhar aqui, mas a campanha dele em Marrocos, 26 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É uma campanha espetacular, né? E se você for ver, na Copa mesmo, infelizmente as derrotas, olha só, 4 dessas derrotas, duas dessas 4 derrotas, melhor dizendo, foram na Copa para a França na semifinal, né, por 2-0, e na disputa do terceiro lugar para a Croácia por 2-1. Depois disso, o Marrocos do Regragui só foi perder na Copa Africana, na fase de classificação da Copa Africana, uma vez para a África do Sul por 2-1, e depois para a África do Sul na própria Copa Africana de Nações. Ou seja, a África do Sul é uma pedra no sapato de Marrocos ali, né? Mas, no geral, campanha muito boa de novo. Os últimos resultados, por exemplo, 2-0 na Zâmbia, que foi hoje até esse jogo, e 5-0 em Níger, que foi no dia 5, sexta-feira, que eu acho, se eu não me engano, que eu, de verdade, eu não vi a tabela antes, não lembro, mas eu acho que foi no 5-0 que eles já classificaram. Depois, antes disso, bateram Benin amistosos, Tunísia, vitória sobre a Tanzânia, vitória sobre o Lesoto, vitória sobre o próprio Gabão, por exemplo, que até, se eu não me engano, foi na fase de classificação da Copa Africana, então não era o time principal de Gabão, por exemplo, o Aubameyang acho que não estava jogando. Mas, de qualquer forma, vitória 5-1, vitória bem significativa, né? Enfim, então, mais uma pegada muito interessante aí do Marrocos, que é bom lembrar, Marrocos já falei no começo do vídeo, né, a equipe africana que foi mais longe, mas lá atrás, uma das primeiras Copas dele, né, em 86, eles foram a primeira equipe africana /árabe, né, a liderarem uma fase de grupos. Nenhuma outra equipe tinha feito isso. Depois, é a primeira equipe africana a disputar 7 jogos, né, porque você chega na disputa do terceiro lugar, você disputa os 7 jogos, né, no geral. E ainda por cima, também foi a primeira equipe africana a vencer a Espanha numa Copa do Mundo e passar para a próxima fase, na última Copa, isso tudo claro. Então, uma equipe aí que vai criando a sua tradição, e não que não tivesse antes, mas vai aumentando, né? Melhor dizendo, aí, a sua tradição em Copas. E que inclusive vai bater alguns recordes, né? Alguns jogadores vão bater alguns recordes. Por exemplo, hoje os jogadores que mais representaram o Marrocos em torneios, em Copas do Mundo, né? Tem ali vários empatados. Tem da geração anterior, que eles classificaram para as Copas de 94 e 98, do ano que é essa camisa, inclusive. Tem vários. Só que aí você vai ter nessa geração agora o Bono, goleiro, o Hakimi, o Amrabat, o Ziyech, muito provavelmente. Esses jogadores que disputaram 18 e 22 devem disputar 26 e passar a serem os maiores recordistas aí, né? Artilheiros, por exemplo, o En-Nesyri já é o maior artilheiro do Marrocos em Copas, né? Com 3 gols, deve fazer, não sei se vai fazer mais, mas vai para a Copa provavelmente, né? Tem a chance de aumentar essa vantagem. Jogadores que mais atuaram em Copas hoje está empatado, Hakimi e Ziyech, provavelmente com 10 jogos cada um, tá? Provavelmente vão passar isso também. Enfim, então uma seleção aí construindo parte da sua história mais vitoriosa agora, né? Pelo menos em Copas do Mundo falando. E a Tunísia que vem de campanhas também, né? As últimas Copas da Tunísia foram melhorando, né? Por exemplo, a última, eu sei que é complicado falar que foi melhorando quando você cai na primeira fase, né? Que a Tunísia caiu na primeira fase. Mas chegou a vencer a França, né? Se você não lembra, a França chega na final sem estar invicta na última Copa, porque a Tunísia bateu a França na última rodada. E também tinha empatado com a Dinamarca, e acabou que foi até uma surpresa, né? Porque a Austrália não tinha chegado com um trabalho tão bom na Copa, e vence a Tunísia,
e passa junto com a França. Tanto que, claro, a grande decepção do grupo foi a Dinamarca, naquele ano que terminou com 1 ponto no grupo. Mas se fosse apostar em uma zebra, acho que a maioria apostava na Tunísia e não na Austrália, e acabou passando a Austrália, que venceu 2 jogos, né? Enfim, mas a Tunísia terminou com 4 pontos. Uma campanha que, por exemplo, só tomou um gol, só da Austrália, só fez um também, é bem verdade, mas teve ali os seus benefícios, vem melhorando em relação aos últimos anos, porque volta a 2018, é eliminada no grupo com Inglaterra e Bélgica, que eram claras favoritas, mas venceu o Panamá, acabou passando de fase, né? E a Bélgica e a Inglaterra acabaram passando de fase, a Tunísia acabou eliminada, mas também foi ali pelo menos vencendo o jogo e tudo mais. 2006 também é eliminada na fase de grupos, mas aí já foi uma campanha pior, com só 1 ponto. Espanha e Ucrânia avançaram e Tunísia e Arábia ficaram com 1 ponto na época, enfim. E se eu não me engano, já é a 8ª participação da Tunísia em Copas, deixa eu ver aqui, não. Porque, bom lembrar também que nas primeiras Copas do Mundo a Tunísia ainda era parte da França, então não poderia disputar sozinha. Depois ainda não era membro da FIFA. E aí, a partir de 62, que a Tunísia começa a disputar as eliminatórias. Aí não se classifica, 66 se classifica, mas retira, né, de disputar. Depois, a primeira vez participa em 78 na Argentina. Então, aí 98, 2002, 2006, 2018, 2022 e agora 2026. 7ª participação, né? Foi a 8ª, 7ª. E a 3ª seguida da Tunísia, que eu até falei que o trabalho do Marrocos era melhor e sigo achando, mas da Tunísia também é bem bom. Vou abrir o grupo aqui para vocês. Terminou não, né? Que ainda faltam 2 rodadas de uma data FIFA. Mas tem 22 pontos a Tunísia, num grupo que tem a Libéria, a Namíbia, a Guiné Equatorial, Malawi e São Tomé e Príncipe. Tem 22 pontos a Tunísia, bem longe dos outros. A Libéria, que é a segunda, por exemplo, tem 13 só. E a campanha da Tunísia, é curioso que eu acabei de citar, né? Só tomou um gol na última Copa. Eles sempre têm formado boas defesas. Essa campanha aqui, eles não tomaram nenhum gol ainda nessas eliminatórias, podem ser que tomem nos últimos 2 jogos, mas 7 vitórias, 1 empate, 13 gols feitos e os 22 pontos conquistados também. É uma campanha muito interessante e uma classificação bem justa. E um time que, por exemplo, eu até aproveitar comparando aqui Marrocos, né? Marrocos tem uma equipe que você conhece vários jogadores dos grandes centros mesmo, né? Tem uma geração muito boa, muito talentosa que está nos principais clubes do mundo. A Tunísia não tanto. Você tem um ou outro ali que chama mais a atenção, que está em times maiores, por exemplo, você tem o Saad, que é o meio-campista do Augsburg da Alemanha. Você tem o Kazi, o centroavante, que nem sei onde é que ele está hoje. Por exemplo, o titular de hoje, da partida de hoje que eles venceram por 1-0 foi o Mastouri, que joga no Dinamo Macaxacalaca. Enfim, tem jogadores ali em clubes se não tão importantes, mas de 2º escalão, 3º escalão ali da Europa. Então quando você compara exclusivamente, que eu estou falando do Marrocos, né? Você pensa, poxa, não tem tantos bons jogadores, mas tem jogadores interessantes em ligas um pouco menores, né? Que não são as principais, mas tem um conjunto ali bem forte. Enfim, acho que não é uma equipe que vai chegar para ir longe, mas em uma Copa do Mundo mais cheia, como é agora, com 48 equipes, a Tunísia de repente tem chance de ir mais longe. Você vai pegar, por exemplo, tem vídeo aqui no canal do Uzbequistão classificando para a primeira Copa. Você vai pegar equipes assim que vão para a primeira Copa, que vão com outros objetivos. A Tunísia, por já ter uma bagagem interessante, como eu disse, estar melhorando de campanha em campanha, de repente você pode sonhar em passar uma fase de grupos, avançar uma fase a mais, que agora também, vai lembrar, vai ter uma fase a mais, né, além das 8ª de final, porque são 48 equipes. Então você de repente pode pensar em avançar para essa fase, quem sabe, dependendo do sorteio, uma 8ª de final. Acho que é bem interessante, vai ser bem interessante a gente ver essa evolução em equipes em seleções que você considera menores, mas tradicionais, que têm conseguido a sua vida em mundiais aí, aumentar a sua vida em mundiais nesses últimos tempos, né? Mas, enfim, falei bastante das eliminatórias africanas e até não poderia deixar passar, que eu falei da Nigéria, né, que é uma que tá sofrendo ali para classificar. A gente tem outros grupos encaminhados, por exemplo, a Argélia está bem na frente ali com seus 19 pontos. No momento, inclusive, está jogando agora, né? No momento que eu estou gravando, está jogando contra a Guiné. Está empatando no momento, mas está ali encaminhada com 19 pontos. A Uganda é a segunda do grupo com 15. Lembrando que o primeiro vai direto para a Copa, o segundo vai para a repescagem ali das eliminatórias africanas.
Os melhores segundos só, não todos também. Falei de Camarões, né, que está no grupo de Cabo Verde em segundo. Senegal, por exemplo, Senegal, que também se espera bem mais por ter bons jogadores, né? No grupo B está em segundo. Hoje não está indo para a Copa direto. Quem está indo é justamente a República Democrática do Congo com 16 pontos. O Senegal está em segundo com 15. O Sudão corre por fora ali com 12, mas é mais difícil. E até nesse grupo, Togo está em quinto com 4 pontos. Pô, eu que vi a geração de Togo na Copa do Mundo em 2006, né, com a Adebayor, é curioso olhar Togo, mas que realmente nunca teve tanta tradição assim. Por exemplo, se você comparar com Senegal, Camarões, enfim. Acho que é isso. No primeiro grupo, acabou que eu nem falei todos os grupos, né, mas fui passando por todos sem querer, é só o primeiro que não. O Egito está bem encaminhado também, tem 19 pontos. O segundo é Burkina Faso com 14. Mas o Egito deve classificar ali, porque por fora Guiné-Bissau tem 10, Serra Leoa tem 9, então estão mais longe ali, Etiópia com 6, e Djibouti tem 1 só. Então, enfim. É isso. Eliminatórias africanas aqui um pouquinho, porque eu gosto bastante de assistir todas, não todos os jogos, óbvio que não dá, mas todas as eliminatórias é bem interessante, sempre tem boas histórias a se acompanhar. O que você achou? Alguma seleção te chama a atenção? Você assiste também as eliminatórias africanas? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!